Eu estava vendo os jornais de hoje sobre a história do INSS e cada vez que a gente lê mais sobre isso, fica mais claro que o ministro Carlos Lupe tem que ser demitido. Fica cada vez mais claro que a gente tem um sistema apodrecido de controle para proteger os aposentados e pensionistas do governo, para proteger os aposentados e pensionistas dos ladrões, para proteger os aposentados e pensionistas da incompetência, para proteger os aposentados e pensionistas de pessoas como Carlos Lupe. Tanto os ladrões quanto os incompetentes. Vê, incompetência. O camarada não tem conhecimento, não tem aptidão, não tem habilidade necessária para realizar uma certa função. É um incompetente. Ele não consegue realizar a função. Espera-se do ministro da pesca que cuide da pesca. Espera-se do ministro da Previdência que cuide da Previdência. Ele só tem que fazer isso. Ele não tem nada mais para fazer. Ele acorda de manhã pensando em aposentadoria, ele dorme à noite pensando em pensão. É só isso que ele tem que fazer. Mais nada. E ele não faz direito. Chegamos num nível, e é natural, que as pessoas vão evoluindo, aí um dia elas são alçadas a uma posição para a qual elas não têm condições de tocar. Não tem condições. Elas se tornam pessoas, são pessoas incompetentes para aquela atividade. Isso é muito comum. Você vai subindo, uma hora você chega num nível para o qual você não tem competência. É o caso do Carlos Lupe. Veja só, o Carlos Lupe soube do problema no mês da posse. Quando ele tomou posse, ele foi informado de que havia um sistema de descontos em aposentadorias e pensões. E ele era crescente. Os dados estão aí. Se ele olhasse o histórico, veria que em 2020 o número de queixas era de 60 mil, aliás, 17 mil. E em 2021 subiu para 60. No ano anterior à posse dele sobe para 198. Alguma coisa está errada. Só da hora que ele entrou em janeiro, então não tinha acontecido ainda o rolo de 2023. Ele entrou no começo de 2023. Então ele olha e diz, peraí. 2019, 1.000 reclamações de aposentados. 2020, 17 mil reclamações de aposentados. 2021, 61 mil reclamações. E 2022, 198 mil reclamações. Peraí, como é que pode, de 2021 para 2022, triplicar o número de reclamações? Vamos olhar os descontos dos aposentados? De 2021 para 2022, aumentou 50%. Dobrou de 2022 para 2023. E aí? Tem alguma coisa errada. E aí ele foi alertado. Esse assunto foi colocado em ata como queixa, como um problema a ser enfrentado, e ele não enfrentou. Aí ele troca o presidente do INSS por um escândalo de passagens e coloca um outro. Ele troca um diretor que estava sendo acusado de, na imprensa, estar envolvido num escândalo de desconto em aposentadorias e pensões, e coloca um outro. E toda a cúpula, 5 caras que ele coloca no INSS, nomeações sob sua responsabilidade, são todos afastados pela Polícia Federal. E aí se descobre que os ex-diretores, não porque Lupe demitiu, porque a Polícia Federal, ao investigar, pediu à Justiça e a Justiça concedeu o afastamento, ex-diretores que receberam mais de 17 milhões de reais em transferências de pessoas apontadas como intermediários. O procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, empresas e pessoas ligadas a ele receberam quase 12 milhões de reais. A mulher dele recebeu um Porsche. Epa! Como é que pode um negócio desse? Aí tem um ex-diretor de governança, recebeu também dinheiro, Alexandre Guimarães. Tudo isso acontecendo e o Lupe fez o que com essa história? Nada. Ele não fez nada. Não, mas nós baixamos uma
uma portaria, uma instrução normativa, mas já havia uma instrução proibindo o desconto sem autorização. Já havia. Mas a gente introduziu a biometria. Mas o sistema continuou furado. Tanto continuou furado que mesmo com biometria, os aposentados e pensionistas continuaram a ser roubados. Porque quando você vai para 2023, você vê que o número de reclamações aumenta em relação a 2022. E você vê que o volume de desconto aumenta também. E que dos 6,3 bi desviados, 4 são na gestão Lupi. É muito confortável falar governo Lula. E é governo Lula, mas é gestão Lupi. É gestão Lupi. Então eu fico pensando o seguinte. O governo Lula, o presidente Lula, instalou no Ministério da Previdência um ministro incapaz de enfrentar esse problema. Até o momento, ninguém resolveu nada ainda, mas quem revelou a confusão foi a Polícia Federal com a Controladoria Geral da União. O TCU também olhou. Mas o ministro Lupi não fez nada. Ele vai dizer que trocou o presidente do INSS. Ele vai dizer que baixou uma instrução normativa, que não foi ele, foi o presidente do INSS que foi afastado. Ele pode dizer um monte de coisa, mas imagine você sabe que tem um roubo, só um ano depois coisas começam a acontecer. É um incompetente. É um incompetente. A gente está tão acostumado, e a gente falou disso aqui, né, a olhar para o crime e procurar corrupção, que a gente imagina que se o sujeito não é corrupto, ou pelo menos se não há contra a autoridade uma denúncia de corrupção, então ele está apto para a gestão pública. Não. A corrupção invalida a gestão pública, mas a não corrupção não o classifica como apto a ser ministro. Se todo mundo que não for corrupto puder ser ministro, nós podemos ter vários ministros. No entanto, é preciso ter algum talento adicional que Lupi aparentemente não tem. Ou se tem, está guardando só para ele. Porque está uma coisa dramática. E aí a gente vê um rolo de 6,3 bilhões que, vejam, se a Polícia Federal não tivesse feito a investigação e a Controladoria Geral da União não tivesse olhado, o que será que teria acontecido? Em vez de 6,3, a gente teria chegado a 7,3, 8,3, porque a Polícia Federal interrompeu o processo agora, não interrompeu no ano passado. E se ela interrompesse no final do ano que vem? Como é que ia ser? Então, como é que nascem os escândalos? Eles nascem dessa forma. O sistema político muitas vezes se organiza de um jeito, por exemplo, colocando o Carlos Lupi à frente da Previdência e deixa ali. E aí acontece uma coisa como essa e o sistema político não toma uma providência a favor do cidadão, toma uma providência a favor do poder político. Então Carlos Lupi não cai porque ele é do PTB, é o grande líder do PTB, que é um partido da base do governo. E aí o Lula fica num enrosco que diz: eu fecho com os aposentados, com os pensionistas que foram roubados, surrupiados, ou eu fecho com o PDT, que ameaça deixar o governo se eu afastar o Carlos Lupi. Olha que coisa dramática para o presidente e olha que coisa dramática para a sociedade brasileira, que fica nas mãos de um ministro incapaz, porque o ministro incapaz é capaz, sim, de tirar um apoio importante para o governo e inviabilizar a gestão do governo em várias coisas, atrapalhar a eleição. E o presidente aceita. Em vez de chegar e falar: olha, desculpa, vocês vão ficar fora do governo, eu dobro, vão para cima, me nomeia outro aí, esse aí não dá mais. Não dá para o Lupi ser um ministro depois do que aconteceu. Você imagina o seguinte: um técnico de futebol que coloca um goleador que não faz gol, um goleiro que não pega falta, que toma frango. E aí, o que faz? Tem que trocar. No começo do Campeonato Brasileiro já trocaram 5 técnicos. Antes da hora, na hora certa, a gente nunca vai saber. Mas estão trocando. Trocaram 5. E o Lupi?
Aí a gente fica vendo para que serve a reforma ministerial que o Lula fala que vai fazer. Para melhorar a eficiência da máquina pública. E o afastamento do Lupi não é um exemplo de busca da eficiência da máquina pública? O sistema de monitoramento do sistema, ou seja, as estruturas de monitoramento da integridade do sistema de pagamentos de aposentadorias e pensão no Brasil é uma piada, porque qualquer um, com alguma senha, consegue copiar ou enviar para entidades privadas que querem ganhar dinheiro nas costas das pessoas, enriquecer nas costas das pessoas, conseguem passar esses dados, conseguem receber esses dados, pagar por esses dados. E a gente está vendo pela investigação, é pagar mesmo. Tem cara que recebeu 12 milhões de reais. Mas pode um negócio desse? Nós vamos agora desprezar esses números? Então, se você nomeia gente que rouba, se você nomeia gente que não vigia quem rouba, e para que ele está lá? Se essa é a realidade, pau nele, tchau, vai embora. Tem que demitir. Tem que demitir. Não dá para ficar com o Carlos Lupi. Lula ensaiou ficar com o Juscelino Filho. Tinha um critério. Se for denunciado, aliás, critério introduzido até no governo do Temer, se for denunciado, cai fora. Ele foi denunciado, caiu fora. Mas era um caso de corrupção. Então você pode dizer, puxa, ele disse que não roubou. O outro disse que ele roubou. Foi denunciado? Eu tenho um elemento técnico, temporal, para dizer, daqui para frente não dá, né? Agora você cuida da sua defesa e eu vou cuidar do meu governo. Mas o Lupi não tem essa questão da corrupção dele. Não há acusação. O que há é uma constatação. A constatação de que Carlos Lupi não tem condições de comandar o INSS. Olha só o que ele falou, a promessa que ele fez, o compromisso que ele assumiu. E aí é de se perguntar por que assumiu, mas ele assumiu na posse dele em janeiro de 2023. Nós temos cerca de 37 milhões 555.290 beneficiários da Previdência Social. Estou falando de 37.555.290 CPFs diferentes. Seres humanos precisam ser tratados com dignidade, com respeito, com carinho. É o nosso dever, é dívida da União dos Estados e Municípios, não é peso, não é sacrifício, não é prejuízo para os erários públicos, ao contrário, esse dinheiro é o dinheiro que circula com maior velocidade, 70% ganha um salário mínimo, são seres humanos humildes que ajudaram a construir a grande nação que somos hoje. A eles é que nós nos dedicaremos a cada dia, a cada momento, para resgatar a dignidade da sua aposentadoria, para resgatar a dignidade do seu tratamento. Resgatar a dignidade. Olha o que a gestão Lupi fez para resgatar a dignidade dos aposentados. Nada. Nada. Certa vez um empresário brasileiro foi fazer uma palestra na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e o tema era o regime militar. E a pauta era o seguinte, ele teria que falar o que ele e a organização que ele presidia fizeram para combater o regime militar. Aí ele perguntou para um dos diretores da empresa dele, o que eu falo sobre o que nós fizemos para combater o regime militar? Fale alto e bom som, claro em inglês, nothing. Nothing. Nós não fizemos nada. É mais ou menos o que está acontecendo no caso do INSS. Carlos Lupi não fez nada. E tudo que ele fez só colaborou para que a roubalheira continuasse. Involuntariamente, é de se esperar. Involuntariamente, é o que as investigações sugerem até o momento. Não há nenhuma indicação de que ele tenha colocado a mão no pote de cocô. Agora, todos os sinais de que ele não tem as ferramentas necessárias para comandar uma máquina desse tamanho. Ele chegou no limite, no nível para o qual as habilidades dele não são suficientes. Ele tem um perfil inadequado para o cargo. Porque se tivesse um perfil adequado para o cargo,
ao ser alertado para a roubança por uma conselheira do Conselho Nacional de Previdência Social, ele teria dado um grito. Ao demitir um diretor responsável por fazer acordos com entidades, e esses acordos, a partir desses acordos é que começaram os descontos, ele teria desfeito todos os acordos. É evidente que esses acordos teriam que ser desmontados, para tudo, estátua. É o que deveria ter acontecido. Então, Carlos Lupe, ele tem um papel muito central nessa história. E se o presidente da República deixar o Carlos Lupe na função que está, ele corre o sério risco, que já avançou, de chamar o escândalo para o Palácio do Planalto. Porque ele está, por enquanto, protegendo o cargo de um incapaz. A gente já sabe as razões. Não pode perder espaço político. Não pode perder o apoio do PDT. A gente entende as razões políticas, mas elas são aceitáveis? Nós podemos achar que está certo o presidente da República colocar o PDT acima dos aposentados, colocar o PDT acima da população brasileira? Pessoas que trabalharam ao longo da vida podem ser roubadas, é isso? Eu tenho muito problema, tenho uma certa dificuldade com comparações. Eu não sei se a Débora e o Sandro têm a mesma dificuldade que eu. A gente fala assim, puxa vida, roubar as pessoas aposentadas? Tá, então se não fossem aposentados, tudo bem roubar, né? Podemos roubar, vamos roubar no Bolsa Família. Não, roubar é roubar. Às vezes a gente vê uma notícia e a gente fala assim, puxa vida, o assalto aconteceu num bairro nobre. Quantas vezes a gente já viu isso? E eu me pergunto sempre, quer dizer que se não fosse num bairro nobre, que eu não sei exatamente o que quer dizer, mas um bairro onde o PIB per capita é maior, então tudo bem. A gente acha que se roubar na periferia deixa. Não pode roubar na periferia, não pode roubar o dinheiro de ninguém. Mas num país onde os casos de roubo são tão frequentes, a gente acaba colocando em comparação e diz, não, roubar o dinheiro de pessoas que são aposentadas soa mais grave, e eu não saberia nem explicar muito bem por quê, porque dinheiro é dinheiro, mas você ter a cara de pau de chegar, vou montar um sistema que vai entrar na conta das pessoas sem que ninguém perceba e eu vou tirando 30 daqui, 50 dali, para roubar devagarinho e sempre. E um monte de dinheiro que ninguém percebe. Esse sistema Carlos Lupe abençoou pela sua inação, pela sua incompetência, pela sua falta de conhecimento, pela sua falta de aptidão, pela falta de habilidade que ele demonstrou ter. Então, o lugar do Carlos Lupe é o olho da rua. O lugar do Carlos Lupe é o olho da rua. Não que ele não possa se redimir, não que amanhã ele não possa se transformar num sujeito talentoso. Quantas e quantas pessoas perderam o emprego porque não tinham as condições naquele momento, mas sai enquanto não há nenhuma denúncia de corrupção, sai, olha, realmente não consegui enfrentar, mostra alguma dignidade, né? Pede para sair, mostra alguma dignidade. Ou então, o presidente tem que tirar. Vai deixar do jeito que está é se enganar, achar que dá para ir enrolando e de repente as coisas se acomodam. Dificilmente as coisas vão se acomodar em torno do Carlos Lupe. Ele sempre vai ser lembrado neste momento. Já foi lembrado como o cara que vendeu o tempo do PDT para a candidatura Dilma, né? Tem aí acusações, estão escritas nas delações premiadas e tal. Ele deu o tempo do PDT em troca de um estímulo para a candidatura Dilma. Isso vai estar na história dele, ele sabe disso. Mas agora, como ministro da Previdência, ele é o patrocinador involuntário de um esquema de corrupção que vai entrar para a história como o maior roubo do INSS que se tem notícia. Houve uma quadrilha que atacou os cofres da Previdência em 1995 de um dinheiro que ainda não tinha sido transferido para os aposentados. Agora, tirar do dinheiro que já está no bolso dos aposentados realmente é inacreditável, né? É gente muito má. E o Carlos Lupe patrocinou isso. Isso precisa ficar claro. Eu quero insistir nesse ponto. Ele é mais responsável do que parece. Sabe quando um
um menor de idade rouba o carro do pai, vai e bate o carro ou machuca alguém, o pai é responsável. O pai é responsável. Existe uma responsabilidade legal. E o Lupe é responsável. Não pode, nessa hora, ele dizer, é uma entidade independente. Pô, mas se você tirar o INSS da Previdência, para que serve o Ministério da Previdência? Para nada. E se você mantiver o INSS debaixo da Previdência, aí vira o Ministério da Previdência. O problema é hoje o ministro. Uma pessoa incompetente, incapaz de tocar as coisas e que deveria ser afastado, e é para já. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.